Obrigado, professor Ronaldo, professor Gustavo, pela exposição. Perguntas? Vamos fazer um por vez para que a gente possa ouvir todo mundo, né? Que bom ouvir vocês, Gustavo e Ronaldo, e acompanhar essa trajetória de pesquisa de vocês também, e que mostra justamente esses direcionamentos que cada um toma nas suas pesquisas, né? E o quanto elas vão avançando, já que eu tenho a oportunidade de ouvi-los em cada colóquio ou em outros momentos do evento do Processo Com. Então, Gustavo, eu percebo agora com mais clareza o que eu considero a relevância da tua pesquisa, que é pesquisar as pesquisas, né? E porque poucos se dedicam a isso na nossa área. A gente se dedica a outros elementos, mas se volta pouco para aquilo que a gente mesmo produz e para a avaliação disso que a gente produz. Então, é bem interessante. O que eu fiquei em dúvida é como é que tu chegou a esses textos, se é por palavras-chave, se é por título, porque eu tenho um orientando que estava aqui hoje de manhã, não está mais, ele está fazendo uma pesquisa sobre gênero, e o que ele percebeu é que, às vezes, ele pegava dissertações e teses que apontavam a palavra gênero, a palavra-chave, ou gênero estava no título, mas a teoria do gênero não aparecia ali, né? Então, queria saber como tu chegou aí. E para o Ronaldo, claro que eu vou falar contigo sobre cartografia, né, que é também do meu interesse. E nesse primeiro momento que tu fala de achar as palavras mais assim mais potentes, né, nessa lista, e aí se dedicar num segundo momento a uma visão mais refinada, né, mais aprofundada, eu acho que isso também pode ser uma cartografia, né, e que pode ser feita também sem necessariamente usando um pouco dessa subjetividade que se admite ao pesquisador para penetrar nessas lógicas que tu diz, né, as lógicas das estratégias dos fake news, e para tu, em determinado momento, tu fala repensar, alguém fala, que eu não peguei o nome do autor, repensar a internet e ver o que deu errado, né? Então, todos esses teus tensionamentos, me parece, na minha concepção, poderiam gerar mapas diferentes, né, sobre o fake news, sobre esse desordenamento da internet, sobre essa desordem informativa que tu coloca no título, sobre os colapsos informacionais. Ou seja, eu acho que muitos mapas aí poderiam ser criados, né? Muitas cartografias poderiam ser traçadas a partir de todas essas coisas que atravessam a tua pesquisa. E eu só tenho uma dúvida, que essa desordem informativa, esse colapso informacionais, é uma coisa bem pontual, mas isso se refere ao momento que a gente está vivendo, ou mais especificamente às fake news? É bem pontual. Por favor, professor. Nízia, obrigado pela questão e sempre poder interagir contigo. Tu saiu, mas não saiu no Ensinos, né? Quanto à tua pergunta, primeiro, a ideia de fazer esse levantamento, na verdade, ele está por dentro do meu interesse maior, que é ainda pensar a questão da arqueologia da mídia em relação aos produtos midiáticos, né? Isso ainda continua sendo, e a relação disso enquanto produção de memória. No entanto, me interessa muito metodologicamente, e aí eu acredito que a tentativa foi e continua sendo de tentar acionar aquilo que nós temos assim sempre insistido com os nossos estudantes, que é efetivamente buscar fazer a pesquisa da pesquisa, né? A gente sai falando de uma temática, né, se apoiando então naqueles autores que estão ali no começo, que, né, os demais também fazem, mas
parar um pouco e pensar, mas como que isso está sendo apropriado no país e o que está sendo produzido, né? Eu acho que isso é uma atitude, assim, necessária, assim, né? De ter esse olhar, assim, e identificar que há outros movimentos produzindo questões interessantes. E para mim isso é muito importante, assim, porque a gente sai um pouco de uma certa zona de conforto, já entender o conceito resolvido, os procedimentos, e perceber, né, outras articulações possíveis, eventualmente até daí trazendo alguém para vir falar conosco, né? Eu acho que um pouco por aí era a ideia de desenvolver esse conhecimento, né, sobre a temática. Tinha mais uma questão tua associada a isso? Ah, isso, tá. O trabalho que foi feito ali junto com o Guilherme, ele partiu de Compós Intercom, e a ideia é, ao identificar um autor, a partir da palavra-chave arqueologia da mídia, e no Lattes, ver outras produções, por isso que apareceu uma dissertação da UFPA daqui a pouco, provavelmente está relativa a um paper, foi um pouco esse caminho, assim, e justamente tentar também, de alguma maneira, se inspirar na perspectiva arqueológica, né? Produzir camisa, arqueológico-cartográfico, né? Tentar que um pouco as coisas conduzam um pouco o pesquisador, que ele não chegue tão fechadinho, né, para o processo, né? Por isso que eu acho que ainda há potencial desse mapa ficar mais povoado, né? Foi mais ou menos por aí. Ok, obrigado, Anísio, por ter trazido a questão da cartografia. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando assim mapas, né, se sobrepondo e gerando interface, que eu acho que essa é a ideia mesmo do projeto, né? Vários e a designação caos desordem informativa, né, que eu estou rebatizando aqui de colapso informativo, ela é especificamente para referir essa quebra de um contrato de comunicação, né, historicamente dada, né, a partir do momento em que se proliferam narrativas que dizem sobre acontecimentos que são falsos, né, que não aconteceram. Então, é especificamente para isso. Entretanto, né, isso tem uma potência de gerar, sim, colapsos políticos sociais muito sérios, né? Então, dá para a gente pensar na ideia de um colapso também, estender a partir dessa quebra de contrato que está acontecendo. Isso. Alô. Gustavo e Ronaldo, o seguinte, no caso do Ronaldo vamos ter, a minha percepção, né, uma confluência de teorias e metodologias semióticas, no caso do Lotman e do Peirce, e, por outro lado, toda a preocupação que vocês têm em atualizar, em formular, em trabalhar teorias do jornalismo. Então, metodologicamente, como tu olha para esse processo de confluências e de misturas metodológicas a partir dessas fontes e outras fontes que tu possa considerar nesse processo de construção de pesquisas no grupo? E o mesmo no caso de vocês, ou seja, por uma parte, uma linha que seria focada em epistemologias históricas, uma arqueologia, né, das mídias, então teria um grande campo epistemológico aí. Eu fico pensando como para os historiadores foi importante passar de historiografia para considerar paleontologia, arqueologia, antropologia, etc. Então, como, por exemplo, teorias das audiovisualidades e teorias das ciências sociais, teorias da comunicação e os métodos que estão em relação com essas teorias confluem para as problematizações que realizam. Bom, depende. Talvez a gente esteja fazendo um processo metodológico talvez muito afinado com o que você designa, o grupo de vocês trabalha com a ideia de transmetodologia, talvez um pouco essa ideia que é de uma... nos autorizamos a experimentações metodológicas que nos levam a caminhos não originais, mas dentro de especificidades das coisas que nos mobilizam, né, que nós formulamos através das nossas questões de pesquisa. Com relação à semiótica, especificamente, na verdade, o modelo, sobretudo o modelo peirciano, né,
ele é um modelo quase que não aplicável no sentido metodológico, pelo menos dentro de uma semiótica tradicional que vai lançar um olhar sobre determinado conjunto de textos, né, e extrair dali alguns sentidos que são oriundos a partir de determinado tipo de método de análise, né? Não é exatamente isso que a gente faz nesse sentido, mas é pegar é operacionalizar o conceito de semiose, né, do Peirce, e transformar isso no modo de olhar esses processos, que a gente entende como dentro de uma processualidade e não como fixado num texto imóvel. Eu talvez não esteja conseguindo traduzir exatamente o meu pensamento, mas a ideia é essa. Assim, não estamos fazendo uma análise, né, de textos semióticos, mas sim da processualidade que eles geram, né, nos processos em rede, né? E isso nos leva a poder ter inspirações de vários procedimentos metodológicos que vamos afinando, sim, evidentemente sempre com cuidado, né, de entender, né, os fundamentos epistemológicos que estão por trás de cada movimento desses, né, para não fazer uma salada assim desandante, né? Então essa é uma preocupação que a gente deve ter no grupo, né? Espero que estejamos conseguindo. Ronaldo, especialmente, tem a competência gastronômica para evitar que a salada desande, né? Mas, então, Efendi, eu acho que isso é um desafio importante, né? Pensar em como articular isso dentro de uma perspectiva de horizonte do campo e, ao mesmo tempo, acho que, de tempos em tempos, alguns movimentos de determinado tipo de olhar começam a se cristalizar, se produz uma denominação como arqueologia da mídia, e aí se corre o risco de contradizer aquilo que ela propõe, né? Que é tentar buscar discutir perspectivas não protagonistas na pesquisa, não pesquisar somente os vencedores, mas buscar histórias alternativas e também metodologicamente pensar, no nosso caso, então, na questão da audiovisualidade, a imagem como densa de memória, pensada dialeticamente na perspectiva do Benjamin, de Huberman, e também, talvez, funciona como uma retomada de algumas questões do próprio McLuhan, na perspectiva do meio, da ambiência. Eu acho que aí vem justamente olhar um pouco essa apropriação regional que vem sendo feita, porque no Brasil também estamos circunscritos dentro de determinadas áreas de concentração, linhas de pesquisa, isso também vai criando determinados sabores aí a essa apropriação, que talvez não seja aquela mais estritamente, entre aspas, alemã, né, dentro da discussão dos dispositivos ou de uma certa museologia dos artefatos. Então, acho que é aí que reside assim, alguns bons desafios para inscrever essa discussão e cuidando para que a gente não faça uma pesquisa a respeito de preservação ou uma pesquisa de celebração da nostalgia, mas pense nesses conceitos numa perspectiva comunicacional, nesses processos interacionais, né? Nesses processos midiáticos. Acho que esse olhar, que mantê-lo e aprimorá-lo nesse sentido me parece bem importante, né? E aí vejo a potência do contágio entre os trabalhos que nós temos feito e esse olhar de tentar pensar como está acontecendo em outros lugares abre outras perspectivas, né? Embora, claro, dentro do que eu me inscrevo aqui, a preocupação com as imagens, com a questão do audiovisual, acaba se preponderando, mas dentro de uma ideia de pensar esse horizonte metodológico, essa angulação. Para mim, particularmente, a ideia de escavação é muito rica nesse sentido. Eu acho que ela nos ajuda a tirar a confusão da pesquisa em comunicação, ser uma pesquisa que celebra a novidade e sim que se aprofunda e verticaliza, né? E eu acho que é um dos movimentos, me parece, que contribui para o campo, né, nesse sentido. Então é um pouco assim evitar que um horizonte como o da arqueologia da mídia, que tende a olhar as questões da moda com um olhar crítico, também não vire uma questão da moda e acabe ficando, né, tautológica aí, né? Então acho que é um pouco por aí. Agradecimentos ao professor Gustavo, professor Ronaldo pelas contribuições. Salva de palmas pela exposição e participação.